Olá, irmãos. Bom dia, paz. Cá estou eu, mais uma vez, um pouquinho sumida, né? Trabalhando muito, estudando muito, né? E eu tenho uma palavra aqui para dividir com vocês. Já faz algum tempo que Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu vou dividir com vocês hoje uma palavra sobre cancelando decretos. Vamos dizer assim, né? Está no livro de Esther. É uma palavra que tem falado muito comigo, para a gente estar cancelando os decretos que o inimigo lança contra as nossas vidas, tenta contra as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar, dividir um pouco com vocês essa palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração, uma palavra de luta, né? Da gente se levantar e lutar contra aquilo que o inimigo quer fazer e trama contra a nossa vida. Estou no meu local de trabalho, vou tentar ser bem breve, mas eu não poderia deixar de dividir essa palavra com aqueles que vão conseguir ouvir. Eu sei que o dia é corrido para todos, trabalho, enfim, tantas coisas, mas a gente não pode deixar de dividir aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque às vezes a palavra que serviu para mim vai servir para alguém nesse tempo, né? E eu quero orar, começar orando para agradecer ao Senhor o dia que Ele nos deu e dividir essa palavra que está no livro de Esther, que daqui a pouco eu já vou começar a ler, tá bom? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo e te glorifico pelo dia que o Senhor nos deu, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que o Senhor tem colocado para eu dividir, Senhor, com aqueles que conseguirem ouvir essa palavra, ouvirem o vídeo, que o Senhor possa também, Pai, ser na vida deles, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, dos nossos inimigos, dos nossos adversários, que o inimigo luta e tenta contra as nossas vidas todos os dias, mas o Senhor já nos deu escape, então eu oro por livramento, por escape, por estratégia, né, para que o Senhor nos dê nesse tempo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, eu quero ler alguns versículos do livro do capítulo 3 e do capítulo 4 de Esther. Tá? E depois vocês estudem bem melhor esse livro, vocês leiam. Eu sempre digo, né? A gente lê, o Espírito Santo coloca no nosso coração palavras, mas a gente também tem que tem que examinar as escrituras. A gente não pode aceitar tudo que nos é entregue sem examinar, né? Seja de quem for, a gente tem que examinar as escrituras para ver se aquilo está correto. E também, às vezes não, né? O Espírito Santo sempre traz algo ao nosso coração quando a gente está examinando as escrituras. Às vezes ele fala comigo de uma maneira e de outra com você, né? Então é assim, porque a palavra de Deus ela é um movimento, né? Ela é viva, né? Hoje ela nos traz uma direção, amanhã você lê, ela traz outra direção e assim vai indo, né? Se renova. Então deixa eu começar a ler sem mais demora. Capítulo 3, alguns versículos do capítulo 3, diz assim: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem e os porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bom parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos príncipes de cada povo, a cada província segundo a escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é mês de Adar, e que se saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia.
Os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Agora o capítulo 4, vou ler alguns versículos. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco e com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe do seu cilício, porém ele não os aceitou. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata de Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Aqui, eu não sei se todos conhecem, que vão ouvir esse vídeo, conhecem o livro de Ester, mas é um livro maravilhoso, eu aconselho vocês a lerem e estudarem. Deus trouxe no meu coração essa palavra já faz alguns dias sobre decretos, né? Aqui vocês viram que porque Mardoqueu não quis se ajoelhar perante um homem, tudo começou aí. Amã queria que Mardoqueu e todas as pessoas se ajoelhassem perante ele, e ele é um homem. E Mardoqueu, no seu coração, ele tem um Deus, né? Ele tinha um Deus. E ele falou, não vou me curvar diante de homens. Eu só me curvo diante de Deus. Não está escrito aqui, mas foi o que ele fez. Isso tem muito a ver, é muito parecido com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel. E eles foram lançados na fornalha por também não terem se curvado diante do rei Nabucodonosor. Então, e aí Mardoqueu, Amã, persuadiu, manipulou o rei Artaxerxes para dar um decreto para matar o rei, para matar o povo judeu, né? Porque ele, por causa de um capricho, por causa de um orgulho, por causa de poder, e também influenciado pelo inimigo, né? O inimigo, Satanás, também influenciou muito o coração desse homem. Satanás usa pessoas para nos atacar, irmãos. Infelizmente, pessoas que dão lado, pessoas que têm um coração, que dão legalidade no seu coração. Por isso nós temos sempre que estar rodeados de pessoas de oração, e nós temos que ser uma pessoa de oração. Eu tenho tido isso comigo, irmãos, eu tenho orado muito e não é fácil. Porque o inimigo, ele lança setas, ele usa pessoas, ele tem estratégias contra a nossa vida. Mas se nós não nos prostrarmos, nós permanecermos firmes, a gente tem o livramento. E aqui no decorrer do texto, do capítulo 3 e 4, Mardoqueu, quando soube, né, desse decreto que Amã fez contra o povo judeu, para matar todos, de mulheres a crianças, anciãos, jovens, todo o povo judeu, né, naquela época, né, eles se rasgavam suas vestes e cobriam de panos de saco e cinza, né? Era uma maneira dele de se lamentar profundamente. E ele foi até o palácio dessa maneira, se lamentando durante o caminho e chorando pelo povo. E ali Ester soube, né, o que tinha acontecido. E aí Mardoqueu falou para ela o que tinha acontecido. E ela pegou e falou, meu Deus, mas... E aí ele falou para ela, falou assim, você pode fazer alguma coisa.
Vai interceder por nós diante do rei. E ela falou, não, mas já faz 1 mês, 30 dias que o rei não me chama. E todo mundo sabe que se alguém entrar lá na frente do rei, for até ele sem ser chamado, vai ser morto, a não ser se ele estender o cetro de ouro. E aí Mardoqueu falou para ela, olha, se você não fizer algo, o livramento vai vir por outro lado. Às vezes, irmão, às vezes não. Deus nos chama para algo, para a gente lutar pela nossa casa, pela nossa família e pelo povo dele. E Deus sempre vai levantar aqueles que têm um coração para fazer isso. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente se amedronte, Deus sempre vai levantar. Eu digo que nós não somos insubstituíveis. Deus quer fazer coisas através da nossa vida. Deus quer salvar a nossa casa e muitas pessoas através da nossa vida. E ninguém vai fazer como nós. Porque se Deus deu uma missão e um propósito para nós, por mais que a gente não queira, a gente fala, eu não quero, é demais para mim, Deus vai levantar outro. Mas não da mesma maneira que nós poderíamos fazer. Né? Então, aí Mardoqueu falou para Esther, falou, olha, se você não for, Deus vai levantar outra. E outra, você vai perecer. Porque é justo, né, irmãos? É justo, porque no livro de Jó, Jó fala assim, quando a mulher dele fala, amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó falou para ela? Jó falou assim, você fala como uma louca. Você viveu até hoje os bens, as bênçãos de Deus, e quando vem a dificuldade, você quer pular fora? Você quer que eu pulo fora? Não. Então Mardoqueu estava falando quase a mesma coisa aqui. Olha, Esther, se você não se posicionar, porque quem sabe, eu creio que foi um tempo, que está escrito aqui, foi por um tempo como este que Deus te colocou no reino, no trono, para você salvar o povo dele, para você salvar, ser ali um intermédio para salvar o povo judeu. E ela entendeu, irmãos. E o que ela foi fazer aqui? Eu quero falar aqui sobre uma parte muito importante. A gente falou sobre o decreto, sobre o que o inimigo tramou. Mas uma parte muito importante, o que Esther fez? Esther falou, não, eu vou me levantar. Ela jejuou, irmãos, e ela orou. Tudo já foi consumado, sim. Jesus já foi na cruz, ele derramou o sangue dele. E foi eficaz. E graças a ele, e glórias a Deus, que fez isso com o próprio Filho, para salvar eu e você. Mas, irmãos, nem tudo tá pronto. Assim, não vai vir se você não buscar. Não vai vir se você não buscar. A salvação já foi dada através de Jesus. As nossas enfermidades, as nossas dores já foi levada com eles. Só que ainda há inimigos, o diabo ainda usa pessoas e ele mesmo se levanta para lançar decretos de morte contra a nossa vida. Isso não vai ter um fim até Jesus prender ele definitivamente no lago de fogo de enxofre. E isso ainda não aconteceu. Infelizmente, irmãos, estamos aqui. Estamos sujeitos a passar por dificuldade. Então, eu convido você a jejuar e a orar pelas suas causas, pelos decretos, para você ir contra, cancelar os decretos que já foram lançados contra as nossas vidas. Porque, infelizmente, há pessoas que falam mal pelas nossas costas. Há pessoas que tramam, influenciadas pelo inimigo, para nos prejudicar. O tempo todo, irmãos. O tempo todo. Eu estava conversando sobre isso com uma amiga, que, infelizmente, o diabo usa pessoas com o coração contaminado para nos prejudicar. Por isso a gente tem que estar sempre em oração, em jejum, cancelando palavras que são lançadas, muitas vezes contra o nosso casamento, contra o nosso trabalho, contra os nossos filhos, contra os sonhos e os projetos de Deus para nós, que vem, sabe, às vezes você levanta, você tem aquele desânimo, você sente aquele peso, aquela opressão nos seus ombros, às vezes você nem fez muito esforço, você sente dores no corpo. Isso é espiritual. É uma batalha, é uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando. E as pessoas, muitas das vezes, elas põem uma venda nos olhos e acham que é só do cansaço do dia a dia. Não é, irmãos. Então, irmãos, a gente tem que se levantar em oração. A gente tem que se levantar em busca. A gente tem que se levantar contra esses decretos que são lançados contra as nossas vidas, né? Eu convido você a se levantar pela sua casa, pela sua família, lutar espiritualmente, com as armas espirituais, com jejum e oração, convocar outras pessoas, convocar a sua casa. Esther convocou todo o povo judeu. E como é bom, irmãos, quando a gente tem ajuda. E às vezes a ajuda vem de longe. Eu tenho enfrentado muitas lutas espirituais, muitas mesmas. Eu creio que Deus está me posicionando e está me levando, eu estou em transição para um outro tempo, para um outro nível, vamos dizer assim. E quando isso acontece, irmãos, o diabo percebe e ele quer o quê? Ele quer parar os planos de Deus. Quando Deus está levantando alguém para servir outras pessoas espiritualmente e de todas as maneiras que a gente puder.
Porque não é só espiritualmente que a gente serve as pessoas, é com tudo que a gente tem, né? Às vezes você pode falar, mas eu não sei nada, sabe sim. Uma palavra que você lê, algo que você aprendeu, que o Espírito Santo te falou, ou seja profissionalmente, ou seja na palavra, você pode ensinar alguém. Todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender. E eu tenho vivido assim, irmãos. E tudo que Deus tem trazido para mim, eu tenho dividido com as pessoas. E Deus tem levantado pessoas de longe para me ajudar nessa luta, porque não é fácil. Então eu convido hoje você a se posicionar e a cancelar os decretos que o inimigo tem lançado contra a sua e a minha vida. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus levantou eu e você, né? Eu ouvi uma palavra esses dias, irmãos, que o altar, a pregação, não é sobre honras e glórias, não, irmãos. É sobre uma bacia e uma toalha. O que Jesus fez na última ceia? O que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. E ele precisava daquilo? Não. Mas ele foi humilde, ele demonstrou. Ele foi um exemplo para aquilo que eu e você tem que fazer. Porque às vezes as pessoas acham que vê pessoas sendo muito usadas, né? Publicamente, acha que aquilo, ai, nossa, fulano foi levantado. Não, irmãos, aqui a pessoa está com uma bacia e uma toalha. Toda vez que você vê alguém servindo em cima de um altar, ou ministrando, ou seja, em louvor, você olha para aquela pessoa e fala, aquela pessoa está nos servindo. Eu estou aqui, irmãos, com uma bacia e uma toalha, eu estou servindo aqueles que vão conseguir ouvir. Porque eu não posso ser egoísta de olhar para o meu próprio umbigo e ficar ali limpando só o meu próprio umbigo. Não, irmãos. Não, isso é muito egoísmo. E às vezes é na dor que Deus usa, é na dor que Deus quer que a gente fale, é na dor que Deus quer que a gente se levante, se posicione, que a gente cancele decretos que Satanás tem lançado contra as nossas vidas. Então foi por um tempo como este que Deus levantou eu e você. Então se levante aí, onde você está, quando você escutar esse vídeo, quando você escutar essa palavra, se levanta. Se levanta e vai ajudar alguém, vai estender a mão. Eu tenho dito para Deus, Deus, eu quero estar nas trincheiras. O que é estar nas trincheiras, irmãos? É você estar na dor do outro. Não é só você olhar e falar, bater nas costas e falar, vai em paz, eu vou orar por você. Não é só isso, mas se você puder ajudar e entrar mesmo na dor do outro, faça isso. Porque Deus vai cuidar da minha ferida e da sua ferida. Deus vai cuidar das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa. Não tem faltado. Tá tudo da maneira que eu gostaria? Ainda não, mas está caminhando para isso. E mesmo que não fique, Deus não deve nada a ninguém. Não, Ele já fez tudo por nós. E o que nós temos feito? Por Ele ou por alguém? Às vezes eu estou aqui ministrando essa palavra e alguém pode criticar. Mas quem é ela? Eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou a Elisângela, filha do Deus vivo. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz que grita, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa sou eu. Eu estou com uma bacia e uma toalha, servindo. É isso. É simplesmente isso. Eu quero ir para a eternidade com Deus, mas eu não quero ir sozinha. Quantos eu puder alertar, quantos eu puder chamar no caminho, sabe? Nós estamos num caminho, pense numa estrada. Uma estrada. Nós estamos nessa estrada, todos juntos. Um dia eu tive um sonho, irmãos. Um sonho bem, bem feio. Faz algum tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje. Estou contando aqui, é como se eu estivesse lá. Eu estava saindo eu estava saindo de uma rodovia. Pensa na rodovia, né? E eu estava saindo dessa rodovia, sabe essas estradas de chácara? E eu estava entrando numa estrada de chácara, sabe? E quando eu comecei a entrar para essa estrada de chácara e entrando ali na estradinha de chão, eu via muitas pessoas endemoniadas, fazendo trabalho de bruxaria. E eu olhava aquelas pessoas se estribuchando no chão, e outras fazendo obra de bruxaria com vela, com um animal, coisa horrível. E aí eu fui andando, e eu cheguei numa casa, num casebre de madeira, e ali tinha muita gente, muitas pessoas, sabe, fazendo o que, irmãos? Cultuando a Deus. E ali estavam todas misturadas. E eu estava carregando algo na minha mão, eu não lembro o que era, mas eu estava segurando algo na minha mão muito firme. Aquilo que eu estava segurando na minha mão era muito importante. E conforme eu fui entrando no meio daquela multidão para entrar na sala, numa sala que tinha, e tinha um sofá, e eu sentei ali. E ao mesmo tempo que tinha pessoas adorando a Deus, tinha demônios se manifestando em pessoas. Era tudo misturado. Tudo misturado.
E ali eu sentava e ia vir uma pessoa e falava assim, troca o que você tá na sua mão comigo. E eu falava assim, não, eu não vou trocar. Eu não vou trocar. O que eu tenho aqui na minha mão, eu não vou te dar. E era algo muito importante. E dentro dessa sala, eu estava sentada no sofá e tinha um demônio, uma pessoa, eu via que era um demônio, era uma pessoa endemoniada e ela fixava o olho em mim. E a outra que estava do lado dela caía e começava a se rastejar como cobra no pé dela. E ela fixava o olho em mim. Sabe quando você olha assim, debochando da pessoa, tipo, querendo arrumar confusão? Aquele demônio olhava daquela maneira comigo, tipo assim, e aí, o que você vai fazer? E tava tudo misturado. E até hoje, irmãos, eu não sei o significado real desse sonho, mas o que eu entendi ali é que nós estamos num mundo onde há pessoas que estão servindo a Deus e há pessoas que estão contra, que estão sendo, infelizmente, instrumentos na mão do diabo. É difícil ouvir isso? É, irmãos. É difícil ouvir, mas é verdade. Quantas pessoas não estão sendo influenciadas pelos demônios para atrapalhar aqueles que estão servindo? E às vezes nós não estamos nem aí, porque aquelas pessoas que estavam adorando a Deus ali, eles não estavam preocupados com aquele monte de gente endemoniada. Eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, que é isso? Isso é horrível. E eles não estavam se importando. Então, irmãos, que não seja eu e você. Essas pessoas que às vezes estão no mundo, não nos importando com aquelas pessoas a quem estão sendo usadas como bonecos por Satanás. Temos que fazer alguma coisa, não podemos cruzar os braços e falar, eu tô salvo e simplesmente isso. Esther não fez isso. Houve um decreto do inimigo para exterminar todo o povo. De início ela ficou com medo, ela falou, meu Deus, mas eu vou morrer. Mas depois ela pensou bem, ela falou assim, se eu tiver que perecer, pereci. Pelo menos eu pereci fazendo o que é certo. Todos os discípulos morreram assim. Eles pereceram humanamente. Quem olhou para eles na época, e esses daí, não, mas olha, estamos ainda hoje aqui falando dessa palavra, desse livro. Isso é incrível, irmãos. Então, irmãos, cancele os decretos na sua vida. Vamos cancelar os decretos do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias e vamos nos levantar como Esther. E se perecer, perecemos. Como Jó disse. Tu falas como uma louca mulher. Você aceita o bem de Deus e o mal quando vem você não quer? Vamos fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, de certo se levantará ao nosso favor. Ao meu e ao seu favor. Tá difícil? Tá doendo, irmãos? Vamos se levantar. Vamos buscar em Deus. Força em Deus. Lá em Efésios 6 fala, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. No demais, irmãos meus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Está escrito lá em Efésios 6. A armadura de Deus. Vamos nos revestir com essa armadura para a gente poder cancelar, ter força, irmãos, espiritual para cancelar os decretos do inimigo contra as nossas vidas. Porque Deus tem planos bons, planos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos nele. E esperar, irmãos, ter paciência, passar o processo. Se você estiver passando um processo, aguente. Eu estou no processo, irmãos, e olha, não é fácil. Tá doendo? Tá doendo. Mas eu tô aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive, de certo, ele se levantará ao meu e ao seu favor. Eu tenho declarado essa palavra sobre a minha vida. Eu quero orar, irmãos. Eu quero orar para cancelar todo o decreto contra a minha e a sua vida neste dia. Depois vocês meditem nessa palavra de Esther, capítulo 3. Leia o livro todo que é maravilhoso. Leia tudo. E se deleite na palavra de Deus e veja o que o Espírito Santo vai falar com você. Também, como tem falado comigo. Há tantas coisas a dizer, irmãos. Há tantas coisas. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra incrível que o Senhor tem dado hoje para mim. Eu quero, Pai, ser um instrumento, Pai, neste dia, para cancelar os decretos na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu dou uma ordem a você, Satanás. Todo mal, toda seta, todo dardo inflamado, todo laço está cancelado. Aonde esse vídeo chegar, Satanás, bota ouvidos para ouvir, demônios do inferno. Os seus decretos estão cancelados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo decreto contra famílias, contra trabalho, contra propósitos, contra sonhos, contra projetos, está cancelado agora. Eu cancelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Porque o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos causará dano nenhum, mal algum vai nos suceder. Nenhum mal nos sucederá e nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Está escrito na palavra do meu Pai. Está escrito na palavra de Deus, e eu declaro essa palavra, eu profetizo essa palavra. Decretos estão cancelados agora, agora. Todo mal caia por terra agora na minha vida e na vida dos meus irmãos. Todo desânimo, toda confusão mental, todo divórcio, todo vício de droga, todo vício caia por terra agora. Toda inveja, toda palavra contrária, toda oração contrária caia por terra agora. Toda doença, toda enfermidade, eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, bata em retirada. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo toda obra de maldade, toda enfermidade. Aonde esse vídeo chegar, pessoas vão ser curadas, vão ser salvas, vão ter as forças revigoradas pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro palavras de bênção, de prosperidade, de avanço, de um novo tempo, de força, de portas abertas, de salvação, de cura e de libertação. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Receba essa palavra e tome posse dela. Divide, deixa o like nesse vídeo. Compartilha. Não se esqueça, não é sobre honras e glórias. É sobre uma bacia e uma toalha. Para a gente poder servir. Servir. É só isso, irmãos. É só isso. Amém.